Nós vamos falar agora sobre reestruturação, recuperação de empresas. Isso passou a ter muita força a partir das novas regras empresariais brasileiras que dificultaram muito para as falências. Hoje, falir dá mais trabalho do que abrir uma empresa. Mas não é tão fácil como se parece. Aliás, quem tenta fazer sem uma mão de obra especializada, normalmente não dá conta. Se desse conta, não teria falido a empresa. Por isso, nós estamos trazendo aqui, para conversar conosco, um executivo especializado nisso, que dirige uma empresa especializada nesse segmento, a Galeazzi Associados. Eu falo de Marcelo Camurim. Muito obrigado por ter vindo. Uma boa tarde. Muito obrigado, primeiramente. Bom dia, né? Agradeço o convite, obrigado aos telespectadores também que nos assistem. E agradeço bastante o convite. Estamos à disposição para debater esse tema tão gostoso, tão intenso, né? Que é reestruturação de uma companhia. Pois é, o que é fundamental na hora de reestruturar uma empresa, porque é uma choradeira danada. Sempre que aparece alguém para recuperar uma empresa, aí já começam os diretores a achar que está mexendo no bolso deles, os funcionários já temem o desemprego, o fornecedor cliente, acha que não vai receber. O cliente acha que não vai receber, enfim, o que é fundamental? Claro. Acho que, primeiramente, nós temos que separar o que é uma reestruturação e o que é uma recuperação judicial. São coisas distintas. Recuperação judicial é uma medida extrema que a companhia adota no momento onde ela está numa situação bastante complicada, desespero total, sem nenhum tipo de crédito, e aonde ela recorre à legislação para poder sobreviver, para poder ganhar um pouco de fôlego. Mas ela está numa situação de extrema crise. Isto é uma recuperação judicial. E aí é o juiz que comanda, não é? Perfeito. Aí você tem o administrador, aí a legislação ela tem os seus trâmites, nomeia-se o juiz da recuperação, aí você tem o administrador, você tem o perito, você tem o Ministério Público, que também fiscaliza aqueles atos de gestão, e aquela empresa, durante 2 anos, ela fica sob a guarda do Poder Judiciário, durante 2 anos. E é onde ela pode adotar, ela pode se reinventar. Então, todos aqueles pecados que ela cometeu no passado, é o momento para ela se reinventar. Ela vai renegociar suas dívidas, ela vai poder adotar práticas de gestão que ela não adotou no passado, mas saliento, é uma medida extremamente radical. Aqui em Goiás a gente fala o seguinte, quando chega esse ponto a vaca já foi pro brejo, viu? O trabalho é para tentar tirar a vaca do brejo. Não, nós temos casos de sucesso aqui, a Drogaria Santa Marta é um caso de sucesso. Recuperou? Totalmente. A Drogaria Santa Marta é uma empresa de mais de 40 anos aqui em Goiás, uma empresa onde eu cheguei lá, teve um apoio intenso do proprietário da companhia, que é o seu Raul, apoiou o projeto 100%, e ele ajudou muito ao longo do projeto. Então Santa Marta era uma situação que vocês mesmos que são daqui conhecem bastante, estava bastante complicada e hoje é uma empresa que está completamente em pé. Aí nesse caso tirou a vaca do brejo. Sem dúvida, nesse caso tirou. Exatamente. E o que é uma reestruturação? Uma reestruturação, ela não está ligada diretamente a uma recuperação judicial. Por exemplo, uma empresa onde ela teve um dono brilhante, que inventou uma empresa lá atrás, há anos anteriores, e ela cresceu. Só que o que acontece? Não houve a sucessão adequada. Então, acontecem situações de escritório, onde contratam-se executivos que não têm o perfil daquela companhia, que não adotam aquela cultura daquela companhia. Também tem a situação que você tem os filhos, que são os sucessores, que não são preparados para fazer uma gestão de uma empresa, porque uma coisa é certa, administrar uma empresa de 5 milhões de faturamento por ano é um perfil. Administrar uma empresa de 200 milhões, 100 milhões por ano, requer outras habilidades que, de repente, essas pessoas não foram preparadas para isso. E aí, o que acontece? Elas não conseguem adotar modelos de gestão que sejam de mercado. Então, elas começam a trabalhar de uma forma que não é adequada e aí a companhia não consegue se reinventar. E aí, o que acontece atrás disso? Prejuízo. Uma companhia, um sintoma de reestruturação de uma companhia é o teu resultado. Se você tiver um resultado ruim, resultado contábil, se você, seja ele gerencial ou não gerencial, se o teu resultado for ruim, você já começa a ter alguns sintomas.
porque não suporta, não existe uma empresa que consiga parar em pé com resultados ruins. Mas nessa reestruturação, o que faz? Qualifica os proprietários, os novos proprietários? O que é feito para... Perfeitamente. Na verdade, assim, quando você entra numa equipe. Então, você entra em 3 a 4 pessoas especializadas. Normalmente, num projeto, eu entro na cabeça, junto com o presidente da empresa, e aí sempre nós temos 2 ou 3 colegas na área comercial, na área de compras, na área de venda, na área financeira, que acompanham esses profissionais. E com base nisso, o nosso primeiro sintoma é fazer um diagnóstico, porque nós precisamos saber aonde nós entramos. Porque existem situações até de empresas que já passaram do ponto, que não dá mais para recuperar. Existem situações assim. Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico. Feito aqui, que demora em média de 30 a 60 dias. Feito aquele diagnóstico, aí você começa já a adotar, você começa a implantar as medidas necessárias para que a empresa comece a recuperar a sua lucratividade. Ou seja, nós vivemos o dia a dia da companhia. Nós ficamos o dia inteiro, 8 horas, 10 horas, sejam a quantidade de horas necessárias, vivendo o dia a dia da companhia. Então, todo aquele estresse da empresa que ela vive, comprando, vendendo, administrando, negociando, nós vivemos junto com elas. E aí nós temos um caminho, aí nós mapeamos, fazemos o diagnóstico, traçamos as metas a serem atingidas, e aí nós começamos o terceiro passo, é implementar essas metas. Este trabalho de reestruturação, ele demora em média 12 meses. Um ano. Não é um trabalho que você começa hoje e amanhã você já começa a fazer. Mas muda a cultura dos dirigentes, qualifica. Tem que mudar. Então, justamente, você aproveita quem tem que ser aproveitado dentro daquela cultura da empresa. Isso é fundamental, né? Buscar talentos dentro da companhia, isso acontece dentro do projeto. E aqueles que não fazem parte do perfil, dispensa. Faz parte do projeto. No início da fala, o senhor dá para perceber, o grande problema hoje, o grande problema sempre foi a questão da sucessão na empresa. Sem dúvida. E particularmente na sucessão familiar. Sem dúvida. O pai há 30 anos montou a empresa dentro de uma conjuntura econômica, social, demográfica, e aí chega o filho, é outra conjuntura, não tem às vezes o mesmo brilho de empreendedor do pai. Sem dúvida. Esse é o tipo de uma empresa unifamiliar. E tem outro problema daquela empresa sem 3, 4 grandes amigos, compadres, montaram e vai ter a sucessão dessa empresa que tem, em vez de ter 4 filhos, tem 4 filhos de cada sócio. Claro. Qual que é a dificuldade maior de enfrentar uma empresa unifamiliar? E aí o senhor disse da questão da equipe e ter que dizer para o pai, falar, vou te dizer, o seu filho não tem perfil para continuar nessa empresa. Como é que é tratar com esse lado pessoal, familiar, nessa questão da reestruturação? Claro. Olha, eu digo isso a todos os clientes. Na verdade, assim, nós temos uma característica. Nós não convivemos com aquela emoção, né? Porque eu entendo e eu convivo isso o dia inteiro. É muito complicado quando você é o pai e você tem o teu filho, que você gostaria que fosse teu sucessor. Apostou nele, investiu nele. Qualificou. Aí chega um consultor, um profissional especializado e fala, olha, infelizmente, o seu filho não é a pessoa adequada para dar sequência na companhia. Como é que funciona? Duro. É momento duro, mas eu te digo com muita tranquilidade. Para nós, isso é muito tranquilo, porque nós não temos aquela emoção. É claro que existe todo um jeito, todo um tato, uma forma, né? Com ternura, vamos dizer assim. Mas o trabalho é mais matemático do que sentimental. O trabalho vai ser apresentado no balancete ali. 100%. 100%. Todo trabalho, ele é focado em resultado. Pois é. 100%. Desculpa, Cláudio. Não, só para entender assim, e como é que se consegue enfrentar? Por exemplo, dizer para o pai que o seu filho não é isso tudo, a sua filha, ou quando tem vários sócios, olha, esses filhos todos aqui vão mais levar a empresa para o buraco. Como é que esse lado de tratar recursos humanos inservíveis para o novo perfil? Claro. Te digo com muita tranquilidade, de uma forma bastante profissional e da mesma forma com que você está me colocando. Se eu estivesse numa reunião agora, com todos os sócios, eu diria essas palavras. Diria, olha, infelizmente, o perfil não é adequado e a nossa sugestão é que justamente se contrate um profissional de mercado ou se vá qualificar este profissional.
com maior tranquilidade do Pode mundo. apertar, claro. Só para completar esse raciocínio. Por favor. E vocês enfrentam problemas, de repente, exemplo, os filhos pegarem e sabotarem a proposta, até porque, não, esse cara está dizendo que nós 4 filhos somos os incompetentes, nós não queremos. Como é que se trabalha? Fala, meus filhos não gostaram. Claro. Normalmente, quando você entra no projeto, o sucesso de um projeto, ele depende do dono. A nossa experiência diz o seguinte, até pelos casos de sucesso. Todos os projetos que nós entramos, o dono quis. Se o dono não quer, não é nem vantagem você entrar. Se ele não confia totalmente... Você vai ter problema. Não é vantagem você entrar. E o toda dono empresa, precisa querer. E toda empresa tem reestruturação, tem recuperação? Toda ela? Toda ela. Ainda que passou um pouquinho da hora? Toda ela tem. Toda ela tem, mas o primeiro passo para uma empresa ser recuperada, o dono precisa querer. Tem que querer. Ele tem que querer. Por quê? Porque existem algumas situações que são remédios amargos. Existe uma quebra de paradigma, existe uma quebra de cultura. Até porque se a cultura e o paradigma estivessem certos, Claro, a empresa não precisaria, Claro. claro, exatamente. Então ele precisa querer e ele precisa estar disposto. Por isso que parte do meu trabalho é justamente estar muito próximo do proprietário para justamente ir amenizando situações. É caro esse trabalho? Não, eu diria que não é caro, não. Mais Ele é barato que a justo. empresa fechar. Ele é justo. Ele é justo. Você Não foi bem é. nessa aí, tem que parabenizar. Não é caro. A Galés tem 20 anos de história já. Já estruturou grandes empresas aqui em Goiás. Eu, particularmente, esses 3 projetos, eu conduzi esses 3 Santa projetos. Marta, Irmão Soares e agora o Coral. Grupo Coral, exato. O Grupo Coral. Esses 3 projetos eu conduzi pessoalmente. É esses uma projetos. questão antiética, mas no caso do irmão Soares eram vários irmãos. Sem dúvida. Dois irmãos, o Dilon e Elon Soares. Mas com mais sucessores Sem do dúvida. que, por exemplo, o caso do senhor Raul lá da Santa Marta. Sem dúvida. Qual que é a diferença aí é mais difícil tratar a empresa multifamiliar com vários sucessores do que uma negociar apenas com um dono? Não, é igual. É igual. Igual. Não tem É que diferença. o trabalho é sejam- matemático, Cláudio. Não, o problema é que você tem uma empresa que tem 4 sócios. Você tem que tratar com os 4 e com os filhos dos 4. Aham. Fala a Então mesma é mais... coisa. Às vezes Não, não. a nossa experiência diz Já o vi empresa que seguinte- foi pro buraco porque eram 6 sócios e a empresa era uma rede de intrigas, a diretoria. Não, isso acontece sim. Mas assim, de novo, o caso específico, seja Irmão Soares, seja Santa Marta, aqui em Goiás, os donos quiseram. Eles quiseram isso. Sem uma empresa especializada